Fala pessoal, beleza? Então hoje nós vamos dar início aí ao estudo dos diodos semicondutores e nessa aula nós vamos ver uma introdução e motivação ao tema. Para isso a gente precisa revisar o conceito também de corrente elétrica e na tabela periódica vamos revisar aí principalmente o que a gente chama de material condutor, de material isolante e o tema aqui da aula que são os semicondutores. Além disso, nós iremos verificar que para que um semicondutor ele opere de forma adequada em aplicações de eletrônica, nós precisamos realizar o que a gente chama de processo de dopagem. Esse tipo de processo ele pode ser do tipo N ou uma dopagem do tipo P, e a junção desses dois tipos que forma o que a gente chama de junção PN, que é o que a gente representa aí como sendo o diodo semicondutor. Também verificaremos como o diodo ele opera sob uma condição de polarização direta, uma condição de polarização nula, digamos assim, e sob uma condição de polarização reversa. Então, por que usamos o diodo em aplicações eletroeletrônicas? A origem vem lá da observação do efeito termoiônico por Thomas Alva Edison. Em 83, ele detectou a corrente elétrica apenas em um sentido, após conectar uma placa de metal ao filamento de uma lâmpada incandescente. Então, o diodo ele foi desenvolvido aí a partir dessa motivação, no que a gente diz aí com o objetivo de controlar o sentido da corrente elétrica em apenas um sentido. Então, se a gente fizer uma analogia com a hidráulica, por exemplo, a gente pode ter aqui um cano. Temos aqui duas situações, tá? Então, um cano, um outro cano aqui. Nessa primeira situação, a água ela vai circular aí nesse sentido. Então, temos aqui um fluxo de água nesse sentido. E aqui nós temos um fluxo de água nesse sentido, no sentido contrário. Então a ideia, fazendo analogia aqui com a hidráulica, é deixarmos passar a água apenas quando ela está circulando aqui nesse sentido. Então imagine que eu tenho uma válvula e essa válvula ela vai permanecer aberta enquanto a água está circulando nesse sentido. Se por algum acaso nós temos um sentido inverso de circulação aí do fluxo de água, então essa válvula ela automaticamente irá fechar e não vai deixar a passagem de água nesse sentido, certo? Então, se a gente fizer uma analogia com a hidráulica, seria mais ou menos isso daí o objetivo aqui do desenvolvimento do diodo semicondutor. E eu falei aqui do sentido do fluxo de água, né? E a gente pode fazer analogia também, nesse caso, com a corrente elétrica. Então, se a gente observar, a corrente elétrica é o fluxo ordenado de partículas portadoras de carga elétrica ou deslocamento de cargas que atravessa a secção transversal de um condutor a cada segundo, quando existe um campo elétrico que origina uma diferença de potencial entre as extremidades do circuito considerado. Então, a gente já pode observar aqui nessa figura da direita, né, que a definição de corrente elétrica ela vem a ser o quê? Ela vem a ser justamente esse fluxo ordenado de partículas portadoras de carga elétrica que atravessa então essa secção transversal de um condutor, tá? Então a gente observa aqui a ampliação desse condutor e podemos ver aqui na figura esses elétrons aí circulando, e esses elétrons eles vão passar justamente nessa secção aqui transversal desse condutor, que é representada aqui pela área no caso desse cilindro aí, e o fluxo de cargas elétricas, no caso de elétrons por segundo. Então essa relembrando a definição de corrente elétrica. E devemos lembrar também do que a gente chama de sentido real e sentido convencional. Então vejam que nessa figura a corrente está indicada aqui, ó, para a direita,
o sentido aqui, conforme essa seta indica aqui para a direita. No entanto, os elétrons estão circulando para a esquerda. E por que isso? Então isso vem lá da definição de sentido real, sentido convencional da corrente. Então, na realidade, a corrente ela circula conforme indicado aqui por essa setinha verde nessa figura da esquerda, que ela vem justamente vem ser atraída, né, pelo polo positivo aqui, por exemplo, dessa bateria representada nesse circuito. Então, nós temos uma bateria e essa bateria ela tem dois terminais, o terminal positivo e o terminal negativo. Então, o elétron, por definição, ele, por ser uma carga elétrica negativa, ele tende a ser atraído justamente pelo polo positivo da bateria, né? E vai então acender, essa lâmpada vai ser acendida aí nesse caso e vamos conseguir alimentar essa nossa carga, tá? No entanto, convencionou-se esse sentido contrário. Por que que convencionou-se no sentido contrário? Para facilitar aqui a nossa análise, principalmente quando estivermos trabalhando com análise de circuitos elétricos e eletrônicos, pelo fato de que é mais intuitivo a gente pensar que a corrente ela circula de um polo, digamos, que tem um maior potencial, que é o polo positivo, para um polo de menor potencial, que seria o polo negativo. Então a indicação aí do sentido convencional é justamente essa setinha em azul, conforme indicado na figura. Tá, mas para a gente falar de semicondutor, primeiro a gente tem que saber o que é condutor e o que é isolante, né? E depois entraremos realmente no que significa um semicondutor ou o que a gente também pode chamar, analisando a tabela periódica, de um semimetal, né? Então, geralmente os metais, eles são elementos materiais bem condutores, são excelentes condutores elétricos, os metais. Os isolantes, eles podem ser caracterizados aí como os ametais ou os gases nobres, que já tem uma formação fechada dos elétrons da sua camada de valência. E os semicondutores, que seriam justamente esses elementos que estão entre um e outro. Eles podem se comportar tanto como condutor e também podem se comportar como isolante. Então a gente pode analisar aqui na tabela periódica os principais semicondutores, o silício e o germânio. O germânio era utilizado antigamente, hoje em dia utilizamos mais o silício devido ao fato de que o germânio ele tem uma elevada corrente reversa, né? E a gente vai ver o que significa essa corrente reversa. Então os metais são bons condutores de corrente elétrica, como exemplo o cobre, o ferro, o ouro e prata. Lembrando que o ouro, aí nesse caso, né, ele tem uma maior condutividade. Essa vai ser a diferença basicamente entre os metais. Então alguns metais vão ter uma condutividade elétrica maior que outros. Os não metais, então eles também são, no caso, eles são bons isolantes de corrente elétrica, como exemplo aí o carbono, nitrogênio, enxofre, oxigênio. E aí o que a gente chama de semimetais ou semicondutores, que são bons condutores ou isolantes de corrente elétrica sob determinadas condições. Então, como verificamos lá na tabela periódica, o exemplo aí do silício e do germânio. Então, vale salientar que todo material semicondutor ou isolante ele pode ser um condutor caso o campo elétrico aplicado nesse material seja tal que produza uma tensão capaz de romper a rigidez dielétrica do material. Então, se a gente observar aqui essa ilustração aqui de um raio, né? Então, o que está acontecendo aqui na realidade? Na realidade, nós temos uma deposição de cargas que podem ser ou positivas ou negativas, então aqui nas nuvens, em contraposição de cargas que também podem ser ou positivas ou negativas. Aqui no caso eu vou representar como sendo negativas no solo ou a nível aqui da vegetação, né? Então o que acontece? Quando há um acúmulo dessas cargas aqui, por exemplo, nas nuvens, há um ponto em que esse campo elétrico que vai ser produzido devido a essa deposição de cargas de sentidos opostos, ele seja tal que seja capaz de romper o dielétrico, que no caso aqui é o ar. Então a gente pode fazer essa análise considerando aqui o ar como sendo um dielétrico, ou seja, um isolante.
E esse isolante vai conduzir quando acontece essa produção desse campo elétrico de tal modo que seja criado aqui uma tensão que vai romper esse dielétrico, né? Então essa tensão ela vai ser descarregada realmente, no raio vai cair aqui na Terra e teremos aí a ruptura, né, desse dielétrico. Da mesma forma que podemos analisar como essa figura da direita, um capacitor. Então na realidade essa analogia ela pode ser também utilizada aqui para o estudo de um capacitor, por exemplo. Então o capacitor ele vai ter placas que vão acumular cargas negativas de um lado e positivas do outro quando esse capacitor é submetido a um campo elétrico gerado aí por meio da aplicação de uma tensão elétrica, de diferença de potencial entre suas placas. E esse capacitor ele tem um dielétrico, geralmente em aplicações eletrônicas, esse dielétrico ele é de papel, papelão. E a partir de um determinado momento, quando essa tensão ela é muito elevada, digamos assim, considerando as características físicas aqui desse capacitor, esse dielétrico ele pode ser rompido e aí acontece justamente a circulação de corrente pelo dielétrico, pelo isolante, tá? Então, na realidade, esse capacitor aqui ele entra em curto e ele vai circular corrente pelo seu meio isolante, né? O que não é um comportamento desejado para nós que trabalhamos aqui com eletrônica. Então, lembrando aí da química, dos materiais condutores, né? Então, na realidade, podemos verificar que, como exemplo, o cobre, ele tem um elétron na camada de valência. Então, na eletrônica, o que nos interessa realmente é a camada de valência, pelo fato de que as camadas mais internas, digamos assim, da estrutura do átomo, elas sofrem uma maior atração do núcleo. Então, na realidade, os elétrons que estão lá na camada de valência são os elétrons que podem sair da camada de valência e ir para o que a gente chama de banda de condução ou camada de condução. Então, na realidade, os condutores eles têm uma facilidade em perder esses elétrons dessa camada de valência, que podem sair e entrar no que a gente chama de banda de condução e serem portadores de carga elétrica. Então, essa representação ela pode ser simplificada conforme esse átomo aqui da direita, com apenas um elétron, que representa justamente o elétron da camada de valência, e uma carga positiva para equilibrar justamente aqui a estrutura atômica do cobre. Então essa é a representação do núcleo somado aos elétrons das camadas internas. E essa vai ser a representação que nós vamos utilizar aqui para fazermos as análises também dos isolantes e semicondutores. Então no caso do cobre, já vimos aqui que ele tem esse elétron na camada de valência. E como exemplo de um isolante, podemos citar aqui o cloro. Então, na realidade, o cloro ele tem 7 elétrons na camada de valência. E, nesse caso, para o átomo de cloro, é mais fácil que a gente receber elétrons do que doar. Então, na realidade, o cloro ele tem essa característica de ter um comportamento mais isolante. Porque, como eu tenho mais elétrons aqui na camada de valência, e a teoria do octeto diz, né, que o elétron, o átomo ele se torna estável quando ele tem 8 elétrons na sua camada de valência, que é o caso dos gases nobres e que são ótimos isolantes. Então, nesse caso, é mais fácil que, devido a essa atração entre esses elétrons, é mais fácil o átomo de cloro ele receber ao invés de doar elétrons. Então, nesse caso, a gente representa aqui como sendo mais 7. Temos aqui 7 elétrons na sua camada de valência. E vamos então aos semicondutores, que a gente chama aqui de intrínsecos. Eles são intrínsecos porque eles são puros. Então, quando a gente diz que ele é intrínseco, ele não tem impureza. E nesse caso, podemos colocar como exemplo, como já foi dito anteriormente, o silício germânio. E nessa condição semicondutor intrínseco, ele, de forma natural, ele está
ele é formado através de uma estrutura cristalina, e nessa estrutura cristalina, os elétrons da camada de valência eles são compartilhados. Então, no caso aqui do silício, ele vai ter 4 elétrons na camada de valência, e seguindo a teoria do octeto, esses elétrons eles serão compartilhados aqui aos pares, né, compartilhados aqui entre esses átomos desse elemento semicondutor, de modo a garantir a sua estabilidade através da sua saturação da camada de valência. Então, quando ele atinge aqui os 8 elétrons na camada de valência, temos a saturação da camada de valência e a estrutura ela está dita estável. Então, nesse caso, para a gente conseguir um portador de carga elétrica, ou seja, como exemplo aqui, um elétron, para que ele saia da sua camada de valência e entre na camada de condução e permita a condução de corrente elétrica através desse fluxo de carga elétrica, nesse caso é mais difícil, porque ele está na sua forma saturada. Então, na realidade, um átomo ele exerce uma atração desses elétrons da camada de valência, enquanto o outro átomo ele vai exercer uma repulsão. Então, são forças em sentidos opostos de, digamos assim, intensidade igual. Então, isso faz com que tenhamos aí realmente uma situação de estabilidade, uma situação de equilíbrio. Então, nesse caso, para que esse elétron ele entre na camada de condução, nós precisaríamos aumentar a temperatura dessa estrutura cristalina. Ou seja, na temperatura ambiente, o cristal de silício ou germânio ele está no estado estável. Quando aumentando essa temperatura, esses elétrons eles podem sim entrar em condução. Mas não é o ideal aqui para aplicações eletrônicas. A ideia é que tenhamos aí portadores de cargas em temperatura ambiente. Então, os cristais de silício, nesse caso, eles são dopados com materiais que a gente chama aqui de impurezas, para prover justamente esses portadores de carga de forma permanente. Ou seja, a ideia aqui é justamente aumentar a condutividade do material, do material semicondutor, e nesse caso recebemos a nomenclatura dada a nomenclatura de semicondutor extrínseco. Então, esse processo de dopagem é feito através da transformação para o estado líquido do cristal de silício. Então, ele é transformado no estado líquido, e nesse estado líquido são inseridos esses outros materiais. E aí a gente chama esse processo de dopagem, e esse processo de dopagem cria o que a gente chama de semicondutor extrínseco. Então, aqui como exemplo, temos aqui os átomos de silício. Por exemplo, temos aqui os átomos de silício que estavam inicialmente, né, na sua estrutura cristalina, a partir de ligações covalentes, formando essa estrutura estável com 8 elétrons na camada de valência. Então, nesse caso, é inserido um elemento pentavalente, como por exemplo aqui o arsênio, e o arsênio então ele tem um elétron a mais na sua camada de valência. Então, ele vai ter 5 elétrons na sua camada de valência. Então, o que acontece? A partir das ligações covalentes aqui, da estrutura atômica do cristal de silício, haverá uma recombinação desses elétrons e, consequentemente, o excedente aí de um elétron, devido aqui à inserção desse elemento pentavalente. Tá? Então, nesse caso, esse elétron ele pode se tornar um portador de carga, pois ele será um elétron livre. Tá? Então, nesse caso, a gente chama isso de semicondutor extrínseco do tipo N, porque ele vai ter portadores de cargas majoritárias negativas, ou seja, elétrons. E também podemos ter o caso contrário. Então, o elemento ele pode ter
o elemento que será inserido para dopar esse semicondutor, ele pode ter, no caso, mais lacunas do que elétrons, e ele é chamado aqui de material semicondutor do tipo P. Então, como exemplo aí, uma dopagem trivalente usando o elemento índio. Esse elemento ele tem 3 elétrons apenas na camada de valência, e isso, quando é inserido na estrutura aqui do semicondutor, ocasiona justamente o aparecimento de uma lacuna, que também é um portador de carga, e nesse caso é um portador de carga majoritário, por isso que a gente chama de tipo P, lembrando aí de positivo, se a gente quiser fazer uma analogia, mas isso aqui a gente não chama de próton, né, livre, a gente chama de lacuna. Tá? Então observamos aí a estrutura de um semicondutor extrínseco do tipo N quando submetido a uma diferença de potencial. Então vejam que os elétrons livres no cristal de silício com dopagens do tipo N, eles vão permitir justamente o fluxo de cargas elétricas. São chamados portadores majoritários neste arranjo. Então, quando submetidos a uma diferença de potencial, aqui indicado por essa bateria com terminal aqui negativo e terminal positivo, os elétrons eles vão tender, vimos no início da aula, que eles vão tender a circular para o terminal positivo da bateria. Esse é o sentido real dos elétrons. Então os elétrons sairão aqui do terminal negativo. E como esse cristal de silício ele é dopado do tipo N, o semicondutor extrínseco do tipo N, esses elétrons poderão circular aqui na sua estrutura, fechando aqui um caminho de circulação de corrente elétrica até o terminal positivo da bateria. Vejam agora a circulação do fluxo de lacunas. Então, a circulação dessas lacunas, que são o que a gente chama de portadores majoritários, nesse caso, de semicondutor extrínseco do tipo P. Então, eles também vão permitir o fluxo de cargas elétricas, nesse caso, no sentido contrário. Lembrando sempre aqui do terminal da polaridade da fonte, terminal positivo e terminal negativo da fonte. Então, as lacunas elas tendem aí a circular no sentido contrário aos portadores, no caso minoritários de carga, nesse caso do tipo P, que são os elétrons. Então, lembrando que chamamos de portadores majoritários pois são maioria. No entanto, existem também os portadores minoritários em ambos os tipos, seja do tipo P e tipo N, que é justamente um sentido de circulação de corrente elétrica no sentido contrário, mas que é minoria, tá? Mas vale salientar isso. Então, a ideia é o quê? Já que temos um semicondutor extrínseco do tipo P e um semicondutor extrínseco agora do tipo N, podemos fazer o que a gente chama de junção desses dois tipos. Então, junção do tipo P com a junção do tipo N forma o que a gente chama aí de diodo de junção do tipo PN. O nome é diodo justamente por ser 2, tá? Então, diodo, esse di aqui é justamente por ser 2. Então, são dois tipos semicondutores extrínseco do tipo P e do tipo N, formando o que a gente chama de junção aqui PN. Então, nesse caso, quando realizamos essa junção, alguns elétrons do tipo P, do tipo N, irão preencher as lacunas do tipo P. Então, justamente devido aí ao equilíbrio eletrodinâmico, ocorrerá esse deslocamento de elétrons e lacunas, e toda vez que há o deslocamento de elétrons no tipo N para o tipo P e de lacunas do tipo P para o tipo N, a gente forma pares de íons, e esses pares de íons eles vão se depositar nessa região central, que a gente chama de camada de depleção. Então, cada elétron que migra através da junção PN preenche uma lacuna, faz com que esse par, no caso o elétron-lacuna, não seja realmente um portador de carga. Eles vão se depositar nessa região central na forma de íons. E nessa camada de depleção,
esses íons que serão depositados, eles vão criar justamente o que a gente chama de barreira de potencial, tá? Então, esses íons eles originam um campo elétrico aqui nessa região, que originam, por sua vez, uma barreira de potencial, que a gente pode chamar de VB. E essa barreira de potencial é uma tensão elétrica que pode ser de 0,7 volts para o caso do diodo de silício, ou uma tensão de barreira de potencial de 0,3 volts, no caso para o diodo de germânio. Então essa barreira é como se fosse realmente uma barreira isolante para os portadores de carga. E como podemos ver, eles têm justamente aqui sentidos opostos. Então no tipo P há uma atração justamente dos portadores majoritários de carga do tipo N, ou seja, os elétrons, conforme indicado aqui. E no tipo N temos justamente a atração aí dos portadores de carga positivos, que seriam as lacunas, conforme indicado aqui em vermelho. Então, nesse caso, temos o que a gente chama de região de depleção, justamente essa região formando essa barreira aqui, que impossibilita o fluxo aí de carga elétrica. Então, nesse caso, podemos representar essa junção PN como se fosse realmente aqui o diodo, tá? Então, o tipo P aqui, o semicondutor extrínseco tipo P, ele pode ser chamado aqui nesse caso de anodo. Ou ânodo, e do tipo P, ou do tipo N de catodo ou cátodo, tá? Então, nesse caso, temos aqui a indicação do anodo e do catodo. E essa indicação de anodo e catodo é o que representa a simbologia aqui do diodo. Então, esse lado, nesse caso aqui, esse lado indicado pelo mais, representa o anodo do diodo, e do lado negativo, o catodo do diodo. Então vejam que na realidade esse diodo, esse elemento semicondutor, ele é justamente aqui uma junção do tipo PN. E agora vamos ver as polarizações do diodo. Então na realidade o diodo ele pode não estar polarizado, ele pode estar diretamente polarizado e pode estar reversamente polarizado. Então vejam que quando ele não está polarizado, ou seja, quando não há uma tensão elétrica aqui aplicada em seus terminais, anodo, catodo, ou seja, essa tensão aqui é zero, não haverá circulação de corrente elétrica, pelo fato de que a região de depleção aqui, ela impossibilita o fluxo desses portadores de carga. Então nesse caso, VD é igual a zero, tá? E não há circulação de corrente. Então, a região de depleção ela permanece aqui do jeito que está, e a sua barreira de potencial é, por exemplo, aqui 0,7 volts se for um diodo de silício. Quando polarizamos diretamente o diodo, e essa polarização direta ela é tal que essa tensão aplicada nos terminais anodo, catodo, diodo, ela é superior a essa tensão de barreira de potencial originada justamente pela camada de depleção. Então, isso faz com que seja permitido aí o fluxo de elétrons, o fluxo de portadores de carga. Então, os portadores de carga eles vão se mover através da junção, reduzindo essa barreira, então essa barreira é reduzida. Então, vejam que, no caso aqui, os portadores de carga positivo serão atraídos para o polo aqui negativo da fonte de alimentação, aqui no caso, por exemplo, uma bateria.
e o contrário também para os portadores de carga negativo. Então, no sentido aqui contrário. Então isso vai fazer com que aquela barreira aquela camada de depressão formada por aqueles íons que se recombinaram formando pares elétron-lacunas, ela será diminuída, fazendo com que haja a circulação de corrente. Lembrando que essa tensão ela deve ser maior que a tensão aqui da barreira de potencial, ou seja, essa tensão aplicada no sentido anodo-catodo do diodo, ela deve ser, no caso aqui, digamos que maior ou igual a 0,7 volts para o caso do silício. Tá? Essa resistência ela é inserida aqui, no caso, apenas para limitar a corrente, dado que quando o diodo ele entra em condução, ele vai se comportar realmente como um condutor, então ele vai permitir de forma bem fácil, né, de uma forma bem livre aí, o fluxo de elétrons. Então vai se comportar como um condutor mesmo, e geralmente utilizamos essa resistência para limitar justamente o valor dessa corrente que irá circular aí pelo diodo. Na polarização direta, lembrando então sempre que isso aqui tem que acontecer, né, para o silício, e no caso C maior que 0,3 para o germânio. Então há um fluxo aí majoritário de corrente no sentido anodo-catodo. Então lembrando que, como eu disse anteriormente, há um fluxo aí minoritário de corrente no sentido reverso. Tá? No entanto, quando a gente faz a diferença dos portadores majoritários com os portadores minoritários, temos aí realmente uma preponderância bem maior aí, no caso dos portadores majoritários de carga. Por isso que a gente analisa sempre a corrente no sentido dos portadores majoritários de carga. Então, nesse caso, essa região de depleção ela é diminuída e conseguimos então vencer essa região de depleção. O nome depleção vem justamente porque esses íons eles são depositados aqui nessa barreira de potencial. E nesse caso conseguimos vencer essa barreira e conseguimos ter então um fluxo de corrente elétrica, um fluxo de elétrons, de cargas elétricas, originando justamente aí uma corrente elétrica no circuito fechado. Já no caso da polarização reversa do diodo, então nesse caso aqui a camada de depleção ela vai ser restabelecida. Então se vocês observarem aqui, teremos aqui uma atração então dos portadores majoritários de carga nesse sentido aqui. Ou seja, os portadores majoritários de carga aqui eles vão ser atraídos, no caso aqui, pelo negativo da bateria, os portadores positivos, e no caso, os portadores de carga majoritário negativo serão atraídos aqui pelo positivo da bateria. Tá? Esse terminal aqui, o terminal positivo da fonte de alimentação, no caso aqui a bateria. Então, o que acontece? Nesse caso eu estou aumentando ainda mais essa camada aqui de depleção. Então eu estou restabelecendo essa camada de depleção e dificultando ainda mais a passagem de corrente elétrica. Então os portadores de carga eles vão se afastar dessa junção e nesse caso o diodo ele vai estar aí na sua forma desligada, então ele não vai permitir a circulação de corrente elétrica. Então vejam que interessante, a partir de um único elemento que é o diodo, formado por materiais extrínsecos do tipo P e do tipo N, ele permite a circulação de corrente ou não, dependendo aí da forma como ele é polarizado. Isso faz com que haja justamente uma circulação de corrente apenas em um sentido. Se a gente observar o sentido, no caso de polarização aqui das nossas fontes. Então, dependendo de como eu polarizo ele, seja em um sentido ou em outro, ele vai conduzir ou não. Isso é o que permite que o elemento semicondutor ele possa operar tanto como condutor e tanto como um isolante. Então, só observando aqui, temos novamente aqui a camada de depleção, no caso
da polarização reversa, então essa camada ela é maior, ela aumentou aqui. E nesse caso o que há é apenas a circulação dos portadores minoritários de carga, tá? Então na realidade essa corrente ela é bem inferior, ela é bem pequena, pois são realmente portadores minoritários de carga. E a corrente majoritária, né, os portadores majoritários de cargas, eles vão ter aí uma corrente nula, não vão permitir então a circulação aí de cargas elétricas pelo material semicondutor. Nesse caso, ó, vejam que na polarização reversa, essa tensão sobre essa região de depleção formada pela junção PN do semicondutor de silício, por exemplo, ela não permite a passagem de circulação de corrente. Então vejam que nesse caso, essa corrente aqui ela vai ser essa corrente no sentido reverso ela se dará apenas pelos portadores minoritários de carga, e essa corrente ela é aproximadamente nula, tá? São valores muito pequenos. Lembrando que devemos ter cuidado quando aplicamos uma polarização reversa no diodo, que há um limiar em que ele pode conduzir. Então, como eu falei lá no início, quando eu dei o exemplo de um raio, o que acontece é que o dielétrico, ou seja, o material isolante, que no caso é o ar, no caso de um raio, ele passa a conduzir quando temos um campo elétrico muito elevado que ocasiona uma tensão elétrica muito elevada entre seus terminais. Então, se a gente aplicar reversamente uma tensão muito elevada no diodo, ele pode conduzir sim, e isso vai danificar o dispositivo semicondutor, o que não é interessante. Então, é importante a gente observar sempre, quando estivermos trabalhando com o diodo semicondutor ou dispositivos semicondutores, analisarmos sempre também qual é a sua tensão máxima, que a gente chama reversa, tensão máxima reversa, que é a máxima tensão que ele suporta, sem deixar permitir a passagem de corrente de forma não controlada, ou seja, ele vai queimar, ele será danificado e vai permitir a passagem de corrente, provavelmente entrando em curto-circuito. Então nessa aula nós vimos, na realidade, uma revisão do que são materiais condutores, isolantes e semicondutores puros, que a gente chamou aí de semicondutores intrínsecos. Nos semicondutores extrínsecos vimos o que é um material do tipo P e do tipo N através do processo de dopagem com outros elementos da tabela periódica. E no tipo P vimos que os elétrons aí eles são realmente o que a gente chama de portador majoritário de carga, e o semicondutor extrínseco do tipo P, nesse caso as lacunas, elas serão os portadores majoritários de carga, e a junção entre um semicondutor extrínseco do tipo P com um semicondutor extrínseco do tipo N forma a junção PN, que é o exemplo básico aí de um diodo semicondutor. Vimos também como polarizar diretamente e reversamente um diodo, lembrando que para um diodo conduzir, essa polarização direta ela deve ser feita de tal modo que a tensão sobre o elemento diodo seja maior ou igual que a sua tensão de barreira de potencial, para garantir que haja uma circulação aí de corrente elétrica, né? Devido justamente àquela camada de depleção formada pelos íons quando há uma recombinação do tipo P e tipo N. Vimos também que o diodo ele tem uma corrente reversa, mas ela é bem menor, que a gente chama de são os portadores de cargas minoritários, e que ele também conduz no sentido reverso caso essa tensão reversa sobre o elemento diodo seja uma tensão muito elevada. Então, na próxima aula veremos alguns modelos matemáticos de diodo e veremos como é a sua operação em um circuito eletrônico. Então, obrigado e até a próxima.